Saiu o marco fiscal, né? E agora o projeto que vai substituir o teto de gastos aprovado no Congresso vai à sanção do presidente. Ontem o chamado arcabouço foi aprovado pela Câmara com muita folga, 379 votos a favor e 64 contrários. Os deputados rejeitaram, no entanto, a medida que abriria espaço para um gasto extra de 38 bilhões de reais em 2024. A nova regra fiscal limita o crescimento das despesas ao aumento das receitas e busca equilibrar as contas públicas. Está conosco ao vivo de Brasília João Pedro Melo. João Pedro, essa aprovação com muitos votos do marco fiscal significa que também que está na ponta da agulha a reforma ministerial do governo Lula? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a você, a Carla, a todos que estão nos acompanhando. Olha, acredito que sim, viu? Essa é a expectativa de que seja feita até o fim desse mês, essa reforma ministerial, ou seja, logo depois que Lula voltar aí da África do Sul, onde participa do BRICS, né? A gente teve essa expectativa sendo revelada pelo próprio presidente, destacando que essa reforma ministerial seria feita quando ele voltasse, e aí a gente tem já nos bastidores alguns chamando André Fufuca de ministro, assim como também Silvio Costa Filho. Claro que isso nos bastidores da Câmara, já que eles ainda não estão ali integrados ao governo federal. Fato é que ontem a gente teve, depois desse acordo, depois de quase 3 meses de negociação, a aprovação da nova meta fiscal, nova regra fiscal, né? Esse texto precisou voltar para os deputados depois ali de uma série de alterações no Senado, e algumas dessas modificações foram acatadas e outras derrubadas. Entre as que ficaram, os deputados decidiram manter fora aí do novo teto de gastos o Fundo da Educação Básica, o Fundeb, além do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Relator, o deputado Cláudio Cajado, agradeceu os esforços dos líderes da casa para que o entendimento do texto final fosse aí costurado e disse que o resultado demonstra respeito às decisões tomadas pelo Senado Federal. Mas alguns pontos propostos pelos senadores não foram mantidos. Os parlamentares optaram aí por deixar na regra de gastos os investimentos em ciência e tecnologia. Esse item chegou a ser votado como um destaque, mas não teve aprovação. Além disso, uma emenda do senador Randolfo Rodrigues que tratava aí das despesas condicionadas, que na prática dariam ali uma folga ao governo federal nas despesas de até 40 bilhões de reais, essa também foi retirada. Inclusive, Cláudio Cajado deu uma criticada nessa proposta anteriormente, disse que não tinha sentido esse ponto incluído pelo governo federal e que, portanto, ele defendia o texto anteriormente apresentado por ele. Foi isso que foi feito, portanto, esse foi o texto que foi aprovado. Só que essa questão ainda não acabou, né? Essa da folga dos 40 bilhões de reais. Isso porque o governo pode incluí-la dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquela que tinha que ter sido aprovada lá no final de junho, início de julho, para que os parlamentares entrassem em recesso, não foi nem apresentada ainda, e agora, no final de agosto, a gente tinha que ter a apresentação da chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA, que até agora nem está no radar, né? Então, esse é um ponto que o governo tem que correr contra o tempo, exatamente para apresentar essas duas propostas, correndo o risco, inclusive, de se ter problemas com o orçamento do ano que vem. É mais uma proposta que o governo precisa costurar acordo, né? As novas regras fiscais, então, propõem, entre outras coisas, um novo teto de gastos, com maior flexibilidade, e as despesas públicas, por exemplo, poderão crescer em até 2,5% acima da inflação. Bom, em outro ponto, né, esse texto obviamente está indo para a sanção do presidente da República, né, e em outro ponto, a Câmara deve votar ainda nessa semana, mais especificamente hoje, após um acordo aí de líderes partidários com Arthur Lira, aquela medida provisória que coloca o salário mínimo no valor de R$ 1.320. Essa também está correndo contra o tempo, porque perde validade agora, no dia 28 de agosto. Se os parlamentares não analisarem por agora, ela vai perder a validade, o salário mínimo volta ao que era anteriormente. Bom, parte da matéria que trata sobre os offshores, né, as offshores, que são aquelas contas no exterior, paraísos fiscais, essa parte não vai ser analisada. Ontem, Arthur Lira disse que essas partes estranhas ao texto não entrarão na pauta e que, portanto, só vão analisar essa medida provisória para manter o salário mínimo em R$